não vou nutrir nenhuma falsa esperança para nenhum dos lados aqui, principalmente para o lado dos eleitores que acabaram se frustrando com essa eleição e tinham a expectativa de ver a vitória do seu candidato. Me refiro especificamente aos bolsonaristas. Reitero, Paulo, o precedente militar no caso JK. Eu acho que, de forma geral, as Forças Armadas vão manter a sua coerência histórica ao longo de todo o processo político durante os períodos mais conturbados da República. E eu acho que o período mais conturbado antes do que ocorreu em 64, 68 foi na transição do governo de Vargas para JK, tendo JK sido eleito, e as Forças Armadas elas acabaram fazendo uma intervenção para poder garantir a posse do presidente eleito e nunca ninguém... E na época também houve uma série de acusações de fraude, uma coisa muito parecida com o que vem acontecendo hoje em dia, Paulo. E o que eu vejo é que as Forças Armadas elas vão simplesmente garantir o cumprimento da legalidade e a sequência do chamado ciclo democrático. A posse do Lula. A posse do Lula é o cumprimento da legalidade? Mas o que há de legal? Só para eu entender, a eleição é conduzida em um sistema que tecnicamente é dito como praticamente um queijo suíço de vulnerabilidade. As Forças Armadas não têm acesso a esse para fazer o trabalho técnico que precisavam fazer. Além disso, o juízo que conduz todo o processo eleitoral é absolutamente parcial, censura qualquer tipo de manifestação contrária a ele. As Forças Armadas apresentam um relatório, cobram providências e a manutenção da legalidade é dar normalmente a posse ao Lula, é isso? Paulo, eu noto que você não é advogado, né? Então você está confundindo uma série de conceitos aí. Certamente não. Deu para perceber mesmo. Então vamos lá, vou dar um passo atrás novamente. A regra da legalidade é exposta pelo que você tem de regra e pelo que você tem de prova, tá? Então o que você tem atualmente, e todos aqui estão de acordo com isso, tudo que foi produzido ao longo das últimas semanas não trouxe nada de novo em relação ao tudo que nós sabemos. Então, quando os candidatos eles entram numa disputa eleitoral sabendo da regra do jogo e aceitam a regra do jogo está dada. Portanto, as Forças Armadas, elas devem, de certa forma, convir. Ela não vai ser, digamos assim, uma espécie de árbitro ideológico, de árbitro da política. Não é papel das Forças Armadas ser árbitro da política. As Forças Armadas não têm nenhuma função jurídica. As Forças Armadas têm uma função militar. Quando você tem algum problema de ordem de segurança nacional comprovado. Eu não estou vendo isso. Estrangeira na eleição dos candidatos, não, de todos os líderes do país. Se você tiver prova, leve a prova ao judiciário. Contrate um advogado e leve a prova. Aparentemente não foi esse o que o processo levantou. O que o processo levantou foram as vulnerabilidades e cobrou uma investigação. Hipóteses, exatamente o que eu estou falando. Hipóteses, probabilidades. Claro. Probabilidade não é prova. Mas entenda, doutor, que as probabilidades e as provas sequer puderam ser levantadas, uma vez que os relatórios que foram apresentados foram proibidos de serem discutidos pela sociedade. Foram proibidos de serem discutidos, não há como levantar a prova. Levantar a prova é trabalho das forças policiais. Claro, você pode levantar indício e pedir que as forças policiais levantem a prova. Só que sequer os tribunais toparam discutir o assunto. Ora, o que as Forças Armadas estão pedindo, e o que pedem, e de forma bastante veemente no seu relatório, é justamente que se conduza um processo, não pelo TSE, mas por pessoas notáveis da sociedade, justamente para a investigação e produção de prova. Eu não sou advogado, como o doutor bem lembrou, mas eu entendo que a produção de provas e a condução do processo não pode ser feita pelo suspeito. E no caso, o TSE pode ser suspeito, ou com dolo, ou com incompetência, ou com conivência, de permitir que as vulnerabilidades no nosso sistema tenham sido exploradas. Essa é de novo, claro, perfeito, coberto de razão, uma conjectura. Mas, mesmo sem ser advogado, eu sei muito bem que se não houver investigação, não há produção de provas.
Perdão, quer fazer um